Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre tubos sonoros. Mas antes, caso você não seja um inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos o Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos os principais agentes aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, quando a gente fala de tubos sonoros, é um assunto que é muito parecido com a parte de cordas vibrantes. Então, o que eu recomendo é, veja o vídeo de cordas vibrantes e depois venha para essa aula. Vai te ajudar muito na melhor compreensão do conteúdo. Assistiu? Viu? Então, bora começar. Bom, lá na aula de cordas vibrantes, eu mostrei para você como acontecia o processo de formação de ondas estacionárias em cordas. E na aula de hoje, por isso que eu recomendei que você visse antes a aula anterior, nós falaremos como acontece o processo de formação de ondas estacionárias, só que agora em tubos. Lembra que na aula de cordas vibrantes, eu comentei com você que quem gerava a onda estacionária era o movimento que eu fazia com a minha mão, de cima para baixo. Lembra que é como se tivesse uma corda e essa corda estava fixada em uma parede. Eu fazia um movimento e esse movimento gerava um pulso. Um pulso que ele ia caminhando, se propagando pela corda até encontrar com a parede, que ele não conseguia atravessar. Por consequência, ele batia e refletia. E como a extremidade estava fixa, ele ia por cima, batia e voltava por baixo. A gente viu que se eu fizesse o mesmo processo de formação de pulsos várias vezes, eu teria vários pulsos aqui na parte de cima e vários pulsos na parte de baixo. Isso, consequentemente, ia gerar a sobreposição de pulsos, o que acaba acarretando zonas de interferência construtiva e interferência destrutiva. Esse processo de reflexão associado com a interferência forma o que chamamos de ondas estacionárias. Só que agora, quando falamos de tubos, quem vai gerar a onda estacionária não é minha mão. Não é um movimento que eu vou de cima para baixo, não é assim. Quem agora vai gerar a onda estacionária é o próprio som. E estudar a formação de onda estacionária em uma corda e estudar a formação de uma onda estacionária pelo som é muito diferente. Tenta pensar aqui comigo. Era mais ou menos assim, ó. Tínhamos lá na parte das cordas esse processo de um pulso que ia caminhando, batia e voltava, assim como a gente acabou de relembrar. E tínhamos a formação disso aqui, ó. Uma corda com zonas de interferência construtiva e destrutiva. Bem simples. As ondas que se propagavam pela corda eram todas transversais, então era muito tranquilo a gente estudar. Mas quando a gente fala do som, ele não é uma onda que é transversal. Lembra que o som, na realidade, é composto por zonas de compressão e zonas de rarefação. Imagina tentar representar zonas de compressão e rarefação, indo, voltando, refletindo, encontrando com outras zonas de compressão e rarefação, tendo interferência das zonas de compressão e rarefação. Imagina o quão complexo seria trabalhar com ondas estacionárias representadas por essa estrutura aqui, de compressão e rarefação. Para a gente conseguir visualizar ondas estacionárias seria muito complexo. Ia também requer um desenho mais elaborado, com vários pontinhos traçados. E isso, pessoal, é muito difícil de fazer. Então, o que os físicos fizeram? Para facilitar nosso estudo, ao invés de representar as ondas de som dessa forma aqui, por zonas de compressão e rarefação, nós representaremos através de ondas transversais. Assim como a gente viu que nós conseguimos fazer em outras aulas aqui do canal. Então, fazendo isso, a gente vai conseguir finalmente representar as ondas estacionárias em tubos sonoros. E vai ficar mais fácil a gente compreender. Fique ligado que você vai conseguir acompanhar melhor ao longo da aula. Pois bem, agora, como é que funciona essa questão do tubo? O que seria um tubo? Imagine que eu tenha um cilindro. Esse cilindro, eu estou te afirmando que ele é tampado desse lado e desse lado. Então, ele é um tubo que é fechado dos dois lados. Pessoal, eu consigo pegar esse cilindro e eu consigo cortá-lo nessa parte e nessa parte. Se eu cortá-lo, eu vou obter esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço é ótimo, né? Eu vou obter esse pedaço aqui. Perceba que esse pedaço, ele seria um pequeno tubo que teria aberto em duas partes. Essa parte e nessa parte. Duas extremidades abertas. Mas eu poderia também cortá-lo apenas essa porção aqui, ó. E eu teria esse pedaço de cá. Repara que esse pedaço de cá é um tubo que tem uma parte fechada e uma outra parte aberta. Pessoal, quando nós falamos de tubos sonoros, nós teremos dois tubos específicos. Teremos um tubo aberto e teremos um tubo fechado. O tubo aberto é justamente o primeiro pedaço que a gente cortou. É esse que tem as duas extremidades abertas. Agora, o tubo fechado é aquele que seria esse pedaço aqui, ó, que nós cortamos, que tem uma extremidade fechada e a outra aberta.
Aí você pode estar se perguntando, né? Pô, Abreu, mas você não comentou que esse cilindro aqui ele é como se fosse um tubo, só que com duas extremidades fechadas? Por que nós não conseguimos ter a formação de ondas estacionárias de som nesse tubo aqui? Para pensar comigo, pessoal. Se eu tenho que o som é uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Então imagina, eu tenho ar aqui fora. Esse ar, como eu quero que o som se propague dentro do tubo, ele teria que atravessar de alguma forma esse tubo para chegar aqui dentro. Senão, ele não conseguiria entrar. E imagina, como que o som conseguiria entrar se eu tenho que essas duas extremidades estão fechadas? Por isso, pessoal, quando nós falamos de tubos sonoros, só temos aquele que tem ou os dois lados abertos, as duas extremidades abertas, ou apenas uma aberta e a outra fechada. Tá certo? Então agora veremos primeiro como que funciona o tubo aberto, aquele que possui as duas extremidades abertas. Ah, e uma outra coisa que é importante a gente relembrar é com relação à estrutura e os elementos de uma onda estacionária. Bom, assim como a gente falou, essa aqui é uma onda estacionária. Lembra que eu comentei com você que as ondas estacionárias são compostas por zonas de interferência construtiva e destrutiva. O ponto onde nós teremos interferência destrutiva, nós chamamos de nó, e seria esse pontinho bem aqui, ó, com amplitude zero. Os pontos com interferência construtiva, nós teremos que são os ventres. Nesse caso seria o vale, nesse caso aqui seria a crista. Nessa onda estacionária, eu teria a formação então de dois ventres e de três nós. Por que três nós? Porque eu tenho um nó aqui, outro nó aqui e outro nó aqui. Outra coisa, com relação ao comprimento de onda, lembre-se que para termos o comprimento de onda é preciso 4 amplitudes. Se a gente for contar, ficaria assim, ó, uma amplitude, duas amplitudes, três amplitudes, 4 amplitudes. Nesse caso, essa onda estacionária, o comprimento da corda vai ser igual ao comprimento de onda. E uma outra coisa também importante de destacar é o elemento que é o fuso. O fuso é esse cara bem aqui, ó. É como se fosse essa barriguinha. Essa barriguinha nós chamamos de fuso e o número de fusos é igual ao número de ventres. Vale ressaltar também que, com relação ao fuso, ele tem a metade de um comprimento de onda. E por que metade? Justamente porque ele apresenta duas amplitudes. Uma, duas. Lembra que para essa onda completa são 4. Se ele tem duas, é metade do comprimento de onda completo. Tá? Dado isso, agora a gente pode realmente introduzir a parte de tubos abertos e fechados. Primeiro, sempre que você tiver uma extremidade que seja aberta, nela haverá a formação de um ventre. Ou seja, aqui você vai ter um ventre e aqui do outro lado você vai ter um ventre. Como estamos trabalhando com tubos abertos, duas extremidades abertas, nas duas você vai ter que ter a formação de ventres. Se eu quero fazer o primeiro harmônico, eu estou querendo um harmônico fundamental, aquele com a menor quantidade de fusos, aquele que seria a menor frequência, aquele mais simplesinho. Se eu for fazer isso, pessoal, eu vou ter a formação desse desenho aqui, ó. Esse aqui é o chamado primeiro harmônico. Esse aqui é o harmônico fundamental. Perceba que ele possui um nó. E além de um nó, apresenta, por conta das suas duas extremidades abertas, dois ventres. Uma coisa importante associarmos, pessoal, além de saber a questão do nó, é também relacionar com o comprimento de onda. Perceba que isso aqui, ó, aqui eu tenho um nó. Opa! Perceba que essa distância aqui é a distância de um ventre até um nó. E se você lembrar, a onda estacionária é isso aqui, ó, a distância de um ventre até um nó. Lembra que o fuso ele era metade de um comprimento de onda. E perceba que agora eu estou trabalhando apenas da distância do ventre até o nó. A distância do ventre até o nó, pessoal, é essa distância bem aqui, ó. Repara que isso vai ser a metade de um fuso completo. Se isso aqui é a metade de um fuso completo, logo a distância de um ventre até um nó é 1/4 do comprimento de onda. É metade da metade. Ou seja, o comprimento desse cara aqui, ó, ele é 1/4 do lambda. Agora pensa comigo, eu tenho aqui a distância de um ventre até um nó, mas eu também tenho outra distância do ventre até o nó. Ou seja, eu tenho duas vezes essa distância de 1/4 de um comprimento de onda. Ou seja, o comprimento da minha corda vai ser duas vezes esse 1/4 de comprimento de onda. Simplificando aqui, ó, 2 por 4, eu vou ter lambda sobre 2. Ou seja, quando eu tenho o primeiro harmônico, nós teremos metade de um comprimento de onda.
E faz muito sentido, né? É como se eu pegasse esse cara aqui, ó, e eu dissesse que ele é esse pedaço aqui, ó. E é como se eu pegasse esse cara aqui, e eu dissesse que ele é esse pedaço bem aqui, ó. Repara que se eu juntasse esses dois pedaços, eu teria a formação de um fuso. E um fuso completo é metade do comprimento de onda, tá certo? Agora, para a gente calcular o segundo harmônico, eu disse nem na última aula, na parte de cordas vibrantes. Se eu quero calcular o próximo harmônico, eu vou ter que adicionar um fuso. Então, se eu for fazer isso, o desenho ficaria assim, ó. Repare então que eu teria o mesmo desenho de antes, esse aqui, ó. Só que agora eu vou ter adicionado um fuso a mais, ou seja, eu aumentei um harmônico. Repare então, pessoal, que agora eu tenho a formação de dois nós. Tenho esse nó e esse nó. E perceba que eu teria agora, ao invés de ser apenas dois ventres, ó, eu teria a formação de mais um ventre. Então, pessoal, quando eu falo do segundo harmônico, ele apresenta três ventres e dois nós. E agora, relacionando isso com o nosso comprimento de onda, ficaria assim, ó. Lembra que esse cara mais esse, assim como a gente viu anteriormente, ele representa um fuso completo, ou seja, metade do comprimento de onda. Mas perceba que agora eu tenho a formação de mais um fuso. Se eu tenho mais um fuso, que é metade do comprimento de onda, e eu já tinha metade do comprimento de onda, se eu somar os dois, eu terei duas vezes a metade do comprimento de onda. Isso aqui, se eu for simplificar, ficaria o próprio comprimento de onda. Ou seja, o comprimento do tubo, nesse caso aqui, vai ser igual ao próprio lambda, ao próprio comprimento de onda. Eu vou escrever assim, ó, só porque daqui a pouquinho vamos fazer uma conclusão. Então, vou deixar assim só para daqui a pouquinho a gente ver melhor, tá bom? Uma outra coisa, com relação à frequência. Lembre-se que esse cara aqui, ó, a frequência que estava aqui dentro, ela conseguia formar um fuso completo. Por que um fuso? Porque eu somava um quarto com outro um quarto, que surgia metade do comprimento de onda. Agora, repara que a frequência aqui, ela está gerando um fuso, dois fusos. Se a frequência de antes gerava um só fuso e agora gera dois fusos, a frequência desse cara aqui, ó, a frequência do segundo harmônico vai ser duas vezes a frequência do primeiro harmônico, porque antes gerava um fuso e agora gera dois. É o dobro de fusos, é o dobro da frequência, tá bom? Um detalhe, perceba também com relação ao número de nós. Lembra que no primeiro harmônico eu tinha apenas um único nó. No segundo harmônico eu terei dois nós. E no terceiro harmônico, quantos nós eu terei? Três nós? Um, dois, três. E aí para desenhar fica mais fácil. Então o que eu recomendo é, se você trabalhando com o tubo aberto e você sabe qual que é o harmônico que ele quer, desenhe o número de nós, porque vai ser igual ao número de harmônicos. E depois faça o desenhozinho bonitinho, lembrando que nas extremidades livres você vai ter que ter a formação de um ventre ali. Então vai ficar bem assim, ó. Calma aí, tá certo? Tá certo. Esse aqui será o desenho do chamado terceiro harmônico em um tubo aberto. Perceba então que ele terá um ventre, dois ventres, três ventres, quatro ventres e além disso ele terá um, dois, três fusos, tá certo? Três nós, perdão. Outra coisa, perceba que a quantidade total de fusos que ele terá é um. Por que um? Porque esse aqui seria um quarto mais um quarto, que é metade do comprimento de onda, que é igual a um fuso completo, mais um outro fuso, mais um outro fuso. Sendo assim, eu terei três fusos. Três fusos, a gente sabe que é 3 lambda sobre 2. Ou seja, o comprimento desse tubo aqui vai ser igual a 3 metades do comprimento de onda, tá certo? Agora, só para relacionarmos com a frequência, perceba que a frequência fundamental, a primeira frequência, conseguia gerar um fuso completo. Repara agora que no terceiro harmônico temos a formação agora de 3 fusos. 1, 2, 3. Se a primeira frequência conseguir gerar um único fuso e a terceira frequência, que seria do terceiro harmônico, ou seja, 3 fusos, a frequência do terceiro harmônico ela vai ser, portanto, 3 vezes maior que a frequência do primeiro harmônico. Tá bom? Então, eu quero que você agora perceba alguns detalhes, tá? Repara que o número do harmônico, se era segundo harmônico, era 2 vezes a frequência fundamental, a frequência do primeiro harmônico. Se era segundo harmônico, a gente viu também que era 2 comprimento, metade de comprimento de onda. 2 lambda sobre 2.
Se era o terceiro harmônico, a gente viu que era 3 vezes a primeira frequência. Se era o terceiro harmônico, vimos também que era 3 metade de lambda. Ou seja, se a gente fosse generalizar isso para um número n de harmônicos, ficaria assim, ó. Primeiro com relação à frequência. Ficaria f de n, a frequência de n, ficaria igual a n vezes a nossa frequência fundamental. Ou seja, eu vou ter n, que representa o número de harmônicos, vezes a nossa frequência fundamental, que era a primeira frequência que nós encontramos. Uma outra coisa, relacionando agora com o comprimento. Lembra que se era 3 harmônicos, era 3 metades de lambda. Se era 2 harmônicos, 2 lambda sobre 2. Se for n harmônicos, vai ser n vezes lambda sobre 2. Se eu quiser descobrir apenas o lambda, eu posso pegar esse 2 que está dividindo e passar multiplicando. Então ficaria 2L. Posso pegar esse n que está multiplicando e passar dividindo sobre n. Essas fórmulas aqui, pessoal, se você não se lembra, nós já vimos ela lá na parte de cordas vibrantes. Olha aqui, ó. Nós já vimos essas fórmulas. 2L sobre n, n vezes lambda sobre 2. Por isso que eu ressaltei a importância de você ver a aula de cordas vibrantes. Porque as cordas vibrantes é a mesma coisa que o tubo aberto. Tá bom? Agora, eu sei que eu tenho essa fórmula aqui para frequência. A frequência, então, de um número n de harmônicos é igual a esse número de harmônicos vezes a frequência fundamental. Mas digamos que eu queira formar uma outra fórmula, pegando aquela velocidade, que é igual a lambda vezes f. Se eu quisesse formar uma nova fórmula, que eu conseguisse relacionar a velocidade, o lambda e a frequência, ficaria bem assim, ó. V igual a lambda vezes f. Repare que o lambda, a gente sabe quanto vale. Ele é 2 vezes o comprimento sobre n, que é o número de fusos. Perdão, que é o número de harmônicos. Então ficaria a velocidade é igual a 2 vezes L sobre n vezes a frequência. Se eu quiser descobrir uma nova fórmula para frequência, é só deixar ela de um lado da equação e jogar tudo que tem do outro para o outro lado. Então eu posso pegar esse 2L sobre n que está multiplicando e passar dividindo. Ficaria velocidade dividido por 2L sobre n. Isso vai ser igual a frequência. Perceba então que isso é uma divisão de frações. Repete a primeira, frequência igual. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, n sobre 2L. Repare que é uma multiplicação de frações. Esse v está sobre 1. Multiplica o que está em cima, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo. Então ficaria a frequência, vai ser igual a Vn sobre 2L. Repare então que eu tenho essa nova fórmula para frequência, que ela relaciona diretamente a velocidade, número de harmônicos e também a questão do comprimento do tubo. Beleza? Então, pessoal, é isso aqui sobre a questão dos tubos abertos. Agora, bora falar sobre tubos fechados. Eu só vou pausar aqui para organizar esses cálculos e já volto. Não, pois bem, organizei aqui os cálculos. Bom, quando nós falamos de tubo fechado, é um tubo que é bem parecido com o tubo aberto. Lembra que no aberto temos duas extremidades que são abertas. E no tubo fechado, ao invés de ser as duas abertas, uma delas é aberta e a outra é fechada. Lembra que na extremidade aberta, nós tínhamos que ter a formação de um ventre. E no tubo fechado a mesma coisa. Na extremidade que é aberta, nós teremos a formação de um ventre. O único detalhe é, aonde a extremidade é fechada, ao invés de termos a formação de um ventre, teremos a formação de um nó. Então aqui, ó, nós teremos a formação de um nó. E agora para pensar comigo. Se eu quiser representar o primeiro harmônico em um tubo fechado, o primeiro harmônico é aquela onda estacionária que tem a menor quantidade de elementos. Então é aquela mais simplesinha, com a menor frequência que a gente pode formar. Então, se eu tenho que ter um nó em um ventre, eu quero a menor quantidade de elementos possíveis para formar isso, ficaria bem assim o nosso desenho. Peraí, deixa eu tentar desenhar um pouco mais bonitinho aqui. Aí, agora ficou ótimo. Esse aqui, pessoal, seria o nosso chamado primeiro harmônico, o harmônico fundamental em um tubo fechado. Mas se a gente associar isso com o nosso comprimento do tubo e pegando o comprimento do tubo e relacionando com o comprimento de onda, como que ficaria? Perceba que eu tenho então um nó e eu tenho aqui um ventre. O comprimento total do tubo é a distância entre o nó e o ventre. E eu já comentei com você o que é a distância do nó e do ventre. Lembra que quando eu falo a distância do nó e do ventre, ó, é uma amplitude. Se eu tenho que a onda completa é formada por 4 amplitudes e eu tenho aqui que é só uma, eu vou ter então 1/4 da onda completa. Então, pessoal,
essa distância aqui, ó, é 1/4 do comprimento de onda, que nesse caso aqui vai ser igual ao próprio comprimento do tubo. Então, no primeiro harmônico, você tem que o comprimento do tubo vai ser igual a lambda sobre 4, tá bom? Agora, se eu quisesse descobrir quanto que valeria o próximo harmônico, lembra que eu comentei isso com você. Para ir de um harmônico a outro, eu tenho que fazer a adição de um fuso. E perceba uma coisa, eu tenho que deixar aqui um nó, porque aqui eu tenho uma extremidade fechada, e eu tenho que deixar aqui um ventre, que é uma extremidade aberta, mas eu tenho que adicionar um fuso. Então, se eu fosse fazer isso, o desenho ficaria bem assim, ó. Aqui eu tenho um nó, e eu teria que ter um fuso nessa extremidade. O desenho ficaria assim, ó. E eu quero que você perceba uma coisa. Lembra que o nosso primeiro harmônico ele tinha um comprimento de 1/4 do nosso comprimento total de onda. Agora, repara que o próximo harmônico, eu vou ter aqui, ó. Repara que isso aqui é um ventre, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1/4 de comprimento de onda, mais 1/4 de comprimento de onda, porque aqui é outro nó, e aqui é um ventre, e mais 1/4 de comprimento de onda. Ou seja, esse outro harmônico aqui, ele tem 3/4 de comprimento de onda. Ele tem 3 vezes o primeiro harmônico. Então, pessoal, se eu tenho que o próximo harmônico em relação ao 1, ele tem 3 vezes 3 primeiros harmônicos, digamos assim, esse cara aqui não seria o segundo harmônico, ele seria o terceiro harmônico. Porque ele seria 3 vezes o primeiro. E pessoal, essa é uma característica que é presente nos tubos fechados. Nos tubos fechados você não vai ter a formação de quaisquer harmônicos pares. Então, vamos ver o próximo harmônico também como é que vai ficar. Espera aí. Ó, primeiro então, aqui seria um nó, só representar aqui. E vamos relacionar isso com o comprimento de onda. Perceba então que eu tenho uma metade, 1/4, perdão, mais 1/4, mais 1/4. Então, o comprimento total do nosso tubo é 3/4 de comprimento de onda. Agora, se eu fosse fazer o próximo harmônico, eu teria que adicionar um fuso a mais aqui. Se eu fosse fazer isso, ficaria assim, ó. Aqui eu tenho que ter um nó. Ficaria assim, ó. O desenho não ficou tão bom não, mas ó, ficaria bem assim. E perceba que eu tenho aqui, ó, metade, perdão, 1/4 de comprimento de onda, 1/4 de comprimento de onda, 1/4, 1/4, 1/4. Perceba que eu tenho aqui, então, 5/4 de comprimento de onda. Se eu tenho 5/4 de comprimento de onda, eu tenho 5 vezes o primeiro harmônico. Então, aqui vai ser o quinto harmônico. Então, em relação agora com o nosso comprimento, eu sei que ele seria 5/4 de comprimento de onda. Então, pessoal, quando nós falamos de tubos fechados, eles nunca e jamais vão apresentar harmônicos que são pares. Sempre serão harmônicos ímpares, tá certo? Então, agora, relacionando isso a um número n de harmônicos, de modo que esse número de harmônicos sempre seja ímpar, se a gente fosse generalizar, como é que ficaria? Perceba, então, que o comprimento, ó, quando era um harmônico, ficava 1 vezes lambda sobre 4. Quando era 3 harmônicos, era 3 lambda sobre 4. Quando era 5 harmônicos, era 5 lambda sobre 4. Então, se for n harmônicos, vai ficar n lambda sobre 4. Se eu quisesse pegar isso aqui e relacionar apenas com o nosso lambda, eu poderia deixar ele de um lado da equação e jogar tudo que está com ele para o outro lado. Então, ficaria esse sobre 4 para o outro lado, multiplicaria. Então, 4L. Esse n que está multiplicando passaria dividindo sobre n. Essas duas fórmulas aqui, pessoal, são fórmulas para o tubo fechado. Agora, eu também posso relacioná-las a uma nova fórmula. Lembra o que a gente fez antes? A gente pegou esse comprimento de onda e relacionamos ele com a frequência e a velocidade, jogando a equação fundamental ondulatória. Então, vamos fazer isso de novo. Vamos ver qual fórmula a gente vai ficar. Vai ficar V igual a lambda vezes a frequência. Perceba que a velocidade não sei, né? Eu quero relacioná-la, então vou deixar aqui normalmente, porque eu não tenho um valor exato para ela. Repara aí que eu sei quanto vale o lambda, E4L sobre N, vezes a frequência. Se eu quero descobrir uma nova fórmula para a frequência, eu posso deixar ela desse lado e jogar tudo que tem do outro para o outro lado. Então ficaria V dividido por 4L sobre N
tem que ser igual à nova frequência. Perceba então que essa nova frequência ela vai ser igual. Isso aqui é uma divisão de frações. Então ficaria primeira pelo inverso da segunda. Repare então que isso aqui é uma multiplicação de frações. Multiplica o que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo com o que está embaixo. Então vai ficar a frequência, ela é igual a Vn sobre 4L. Essa aqui, pessoal, é a formulazinha que você tem que saber com relação a tubos fechados. Eu quero que você perceba uma coisa, ó. Ela é muito parecida com a dos tubos abertos. Só que aqui, ao invés de ser 2, vai ser 4. Tá bom? No mais, galera, essa aqui é a aula. Espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo se você gostou. Também deixa seu feedback, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E a gente gosta muito de receber feedback, a gente gosta muito de receber feedbacks aqui no nosso canal. Então deixa um comentáriozinho, deixa o nosso coração quentinho de saber que o trabalho que a gente está fazendo aqui, vocês estão gostando, beleza? No mais, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, bons estudos. E é isso, galera. Valeu!